Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Fala Missionário. Aqui no Fala Missionário você é conectado com a temática de missões, mas também com os nossos missionários que estão aí espalhados pelas nações. Afinal, nós somos um, mas somos muitos aí espalhados por todo o canto do mundo e vamos chegar em todas as nações. Hoje o nosso tema do podcast é Criando Filhos para o Campo Missionário. Daqui a pouquinho você vai conhecer o casal que está conosco hoje. E eu estou mais uma vez aqui com Larice, coordenadora aqui da Agência de Missões, minha coordenadora. E ela vai falar aí um pouquinho também para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja o horário que vocês estejam vendo esse podcast. Que coisa boa estarmos aqui novamente. Gente, a gente tem percorrido as nações e tem sido tão bom, né? Aquilo que a gente tem conhecido e desfrutado mesmo da unção dos missionários que têm passado por aqui. E com certeza vai ser um momento maravilhoso, né, Jane? Sim, com Vai certeza. Eu estou com muito bastante expectativa. Muitas, gera Hoje vai ser também. divertido. Aqui por trás das câmeras a gente já estava com as crises de riso. Eu acho que vai ser... Aí vamos ter alguns momentos desses aqui hoje. Muito bom. Então já aproveita, você que já está aí ligado, compartilha logo esse link mesmo. Compartilha nos grupos das igrejas, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você sabe que tem um chamado missionário, e com aqueles também que não têm, tá tudo bem com isso. Mas com certeza vai ser uma temática que vai alcançar o seu coração e você também vai ser muito alcançado por aquilo que o Senhor vai estar trazendo aqui. Então se liga mesmo, não só se conecta, mas se compromete com aquilo que a gente vai estar vivendo, falando e compartilhando aqui com vocês. E aproveita, compartilha aí, coloca nas suas redes sociais, bota no seu Instagram e você coloca lá o link, faz com que as pessoas, o máximo de pessoas possíveis, sejam alcançadas por esse podcast. E a gente já vamos começando logo, né, para a gente poder conhecer. Vocês estão com curiosidade para saber quem é que vai estar por aqui? Quem será que vai estar por aqui? Estão ouvindo? Então, a gente vai agora para o outro lado do mundo, literalmente, não, porque estamos aqui na mesa. Mas eles estão... Eles estão literalmente em outro lugar do mundo, mais de 10 anos, 15 anos. 15 bastante anos. tempo, 15 hein? anos é muito tempo. Estão debutando aqui no Brasil, né? É uma festa de debutante. Né? Então, apresentados à sociedade oriental no Japão. Então, a gente vai percorrer agora para o Japão com os nossos queridos Jussiê e Joanice. Que coisa boa ter vocês aqui, gente, do outro lado do mundo, aqui conosco. É um prazer ter vocês por aqui. Antes de começar, né, agora que as pessoas conhecem, deixa eu ligar o cronômetro. É bem importante, senão a gente esquece, fica aqui conversando. Depois o Lombardi Flávio José aqui fica nos chamando. E ele entra no meio do podcast, de vez em quando. Mas, gente, a gente queria mesmo que vocês se apresentassem, né, para talvez as pessoas que não conheçam vocês, Jussiê, Joanice, né, falem um pouquinho sobre vocês. Quem começa? Tu? Eu sou o Jussiê aqui da Joanice. Eu sou a Joanice do Jussiê. Bem coisa de casal, né? Nós somos de da casal hoje. Missão Japão e do Josué e Caleb, que monta o time aqui da família Arcanjo há 15 anos no Japão. Isso. Josué chegou com 8 anos, Caleb com 2 anos e meio, né? Era um bebezinho. Nossa, bem bebê. Ainda estava ensaiando as primeiras falas, né, Caleb? A gente alfabetizou Caleb no Japão. Nossa, gente. No português, né? A gente vai falar sobre isso, vai ser muito bom. Não, Caleb, eu tenho assim, eu sempre tenho essa história dele, porque ele tem muitas características, né, lá, japonesas, apesar de brasileiro também, mas, né, a reverência, o entendimento mesmo de algumas normas, né, de convívio mesmo social, ele tem muito, né, Muito. de se comportar mesmo como, né, como quem nasceu mesmo, ele foi criado lá, né, mas a cultura entrou mesmo, né, é bem impressa, a gente vê, é tão bonito de ver, assim, o respeito que ele tem, a forma com que ele lida, né, com como a gente consegue ver assim, poxa, ele realmente está aculturado, né, ele realmente se adaptou. Com 2 anos de idade, ele cresceu, na verdade, conhecendo só essa cultura, né? Mas, ao mesmo tempo, ele consegue fazer uma ponte bem legal, né, com o Brasil. E é interessante que, às vezes, assim, a gente tem choque cultural em casa. Eu acredito. Porque a gente é nordestino, né? Sim. Uma coisa que nós fizemos foi, na nossa casa, é território brasileiro.
Então, na nossa casa não fala japonês, só fala português, né? Entre a gente só é em português. Assim, a gente fala uma palavra ou outra, daijobu, né? Onegai, né? Tá tudo bem, por favor, mas um diálogo mesmo é em português. Tem uma base nisso que é a formação da identidade. A primeira delas, a identidade cristã, de filho, né? A identidade de família e a identidade de origem, né? Ou seja, sua história, né? Então, eu alfabetizei eles, né? Concluí a alfabetização de Josué né, e tudo mais, e iniciei a do Caleb, contando histórias. E isso desenvolve uma identidade cultural mesmo neles, e uma identidade e a identidade familiar. E aí a gente avança. A gente contava as nossas histórias, né? História de José quando ia caçar com o pai dele, né? As minhas histórias na escola, né? Dos meus sofrimentos, porque eu era muito magra, né? Aí me chamavam de Olívia Palito, né? E como eu me comportava diante disso, né? Diante disso. Enfim, então a gente contando história para eles, né? Muito bom. Você falou sobre ter alfabetizado, né? Vocês fizeram isso em casa primeiro? Então, teve um processo de alfabetização em casa? É assim, dentro da dinâmica lá, de 10 horas dentro de uma escola japonesa, realmente é inviável, muito cansativo, estressante, você colocar a criança de novo em uma sala de aula novamente. Então, foi quando surgiu, né, a inspiração de realmente alfabetizá-los contando história. Então, a gente conta as histórias... Eles chegavam quase pedindo socorro, né? A gente contava as histórias do dia a dia da gente, do dia a dia da nossa infância, e depois fizemos um pacto aí, nos primeiros 2, 3 anos ou mais, eles não dormiam sem que a gente lesse uma história da Bíblia para eles. Pegamos aquele livro, 365 histórias, 66 histórias, e nós líamos, né, a história com o dedinho assim em cima. É uma técnica de alfabetização que eu desenvolvi, que a gente põe o dedinho assim e eu vou lendo devagarinho cada palavra e as preposições e as sílabas pausadamente e dando pausas e contando a história. Então, uma página só, era só uma página, mas com a letra, porque a nossa visão é fotográfica, né? Então, ele vê a sílaba, a palavra, a minha fala, a expressão e o meu dedo sobre ela. Então, isso vai frisando. Mas uma coisa que me marcou bastante foi um dia eu estava dirigindo e estava nós 4, Caleb do meu lado esquerdo aqui. Então, Caleb viu algo bem impressionante do lado esquerdo aqui, né? O volante lá é do outro lado, né? Do lado direito. E então ele grita, né? Papai, 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 olha, 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 papai, olha, papai. E então eu disse, papai, não pode olhar, pois posso colidir. Aí ele parou tudo lá, que acabou a graça do que ele queria me mostrar, voltou assim para o lado das 2 poltronas assim, do carro e disse, colidir, o que é isso? E aí eu fui e dei uma aula para ele, né, sobre essa palavra, o que é colidir. Aí expliquei tudo para ele num bom português e também decidi que dentro de casa nós íamos usar sempre um português mais polido possível. Por gentileza, Josué, seja mais sucinto. Aí ele, sucinto? O que é isso? Né? Vamos fazer um resumo. O que é isso? Olha, nós precisamos fazer um planejamento estratégico, né? Assim, usando palavras mesmo fora do cotidiano, né? E também na conversa, de repente surgia, né? Um erro de concordância nominal, um erro de concordância verbal. E eu então aproveitava ali e dizia, olha, essa palavra é assim. Aí eu dizia, vamos conjugar esse verbo aqui, né? Ensinava as pessoas, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Repetia, explicava, dava exemplo. E assim, realmente eu fui me descobrindo como um professor mesmo que sou. E a gente também decidiu assim, que não iríamos colocar pressão sobre eles, né? Mais uma pressão. Porque a gente entende que a gente já está num campo já completamente fora do nosso convívio, assim, é outro contexto, né, cultural. Sim. Aí a gente decidiu, não a gente vai colocar outra pressão nos meninos, não. Outra para você ter que aprender. Não, a gente vai fazer realmente de uma forma divertida, né? Então, a gente assistia filmes também com eles, quando eles chegavam da escola, eles tinham um tempo de TV, né? De assistir os desenhos. Deles, descontraidamente.
Teve uma época bem interessante. Caleb, ele sempre foi de ajudar as pessoas, né? Assim, os amiguinhos dele, né? Aí, teve uma época que ele chegou em casa falando, tudo que ele falava era portão e porteira. Aí eu, menino, o que é isso? Por que está falando assim agora? Ele disse, mãe, porque tem um amiguinho na escola que ele fala desse jeito. E eu estou aprendendo a falar para ajudar ele. Aí, outro dia, Caleb chega conversando em espanhol com a gente, né? Aí ele, mãe, por favor, coloca os desenhos em espanhol, né? Aí eu, mas por que, Caleb? Não, porque entrou José na escola e a professora pediu, né? Eram os únicos estrangeiros que tinham na escola. Era Caleb e José agora. José era peruano, né? E aí... E o Caleb passou a fazer traduções para ele, que Caleb conhecia mais a escola do que ele, o sistema mais do que ele. Aí o Caleb começou a ensinar para o José. E a professora pediu para Caleb colar nele, né? Para motivar, ajudar, porque ele realmente era uma criança bem triste, né? Aí Caleb pediu, não, vamos assistir desenho agora em espanhol. Eu tenho que aprender espanhol, mamãe. Aí eu, ok, Caleb, vamos aprender espanhol. Outra didática que eu utilizei foi os filmes, né? Muito bom. A gente coloca os filmes e então nos filmes a gente dava uma aula bem dinâmica e às vezes eu tinha que dar pausa no filme, tanto que o pessoal ficava, hoje, papai, já lá vem de novo. Não, mas é importante e tal, esse é um momento, né? Por exemplo, assistindo um filme, eu dei uma aula maravilhosa sobre o que é ideologia, né? Falei sobre o estudo da ideia, né? E falei sobre a ideia que está por trás de uma outra ideia. E aí a gente começou a falar um pouco e trazer uma visão de interpretação sobre o mundo ao nosso redor. Né? Então, a gente fazia isso no meio dos filmes. Dava uma pausa assim, ó, você está vendo isso aqui? O que é que você está entendendo disso? Que mensagem você recebeu disso? Aí a pessoa, o filme está passando isso, mas na verdade ele também está dizendo isso, que está nesse contexto dessa história aqui. O Kung Fu Panda, né? A gente assistindo o Kung Fu Panda, aí a gente parou, né, e disse assim, olha, vocês estão vendo esse absurdo? Aí o menino, que absurdo? Aí, olha só, um panda sendo criado por uma ave. Gente... Eles estão querendo dizer para a gente que uma ave agora pode criar um urso. Eles são diferentes, né? Bom. E olha o que é que eles estão passando para a gente, né? Aí a gente parava, até hoje, né? Eles brincam. Vamos assistir filme com o pastor. A gente já sabe que o filme vai ser prolongado. Então, um filme de 1h30, dava 3 horas de filme. 3 horas. Porque tinha depois a administração. Durante. Aconteceu um fato. Vamos parar. Vamos conversar sobre Meu isso. Deus do céu. Vocês têm o próprio comentário, né? Tem aquele assim, português com legenda, vocês têm os Mas isso é importante, porque senão as pessoas vão engolindo tudo e achando algo, e se deixando levar por ideologias, por filosofias, que se desvirtua da verdade do Evangelho, da verdade da criação, não é de uma igreja, de uma religião ou de um sistema humano, não. É do plano divino, do que criou os céus e a terra para ser perfeito. Então, a gente traz esse equilíbrio. E aí, com isso, a gente desenvolveu essa formação, a educação no português com a leitura e a interpretação de texto, né? Por exemplo, um outro momento, esse é bem curioso também. Eu cheguei lá, e aí, Caleb, a tarefa de matemática, a tarefa já fez. Não, pai, tal, não sei o quê. Eu vi ele enrolando, sem conseguir fazer. Eu disse, não, cara, eu te ajudo, vamos. Aí ele foi e disse, não adianta, pai, o senhor não sabe japonês. Aí eu disse, quem disse para você que para eu lhe ajudar nessa matéria eu preciso saber japonês? Aí ele, como assim? Aí eu vou abrir o livro e dei uma aula para ele sobre leitura e interpretação de texto, né? E aí disse, olha, aí eu comecei a dizer para ele, esse assunto que eu posso não ler tudo, mas eu já sei que assunto você está tratando aqui. Você está estudando matemática, e na matemática eu estou vendo que você está estudando fração, e isso aqui, isso é assim, 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 assim. Agora você pode... Tal. E aí dei uma aula para ele, interpretando, fazendo uma leitura do que eu estou vendo, né? E aí eu até digo isso para os pais estrangeiros. Muitas vezes os filhos vão confrontar o pai, dizendo assim, você não sabe, como é que você quer me ensinar uma coisa que você não sabe? Mas você precisa entender, você tem um conhecimento e uma maturidade que se você souber fazer a leitura e a interpretação de texto da vida, tudo que você vê, você vai ter que ler e interpretar.
e transformar isso numa vida prática para você. Isso é o que o professor está tentando te ensinar. E depois eu disse para ele, olha, Caleb, saiba de uma coisa, você vai ter muitos mestres lá, mas pai você só tem um. E quem é o responsável pela sua formação, pela sua educação, sou eu. Os outros professores me ajudam na parte acadêmica. Muito bom. Muito Uma coisa Isso é que sensacional. Provérbios 24 diz, né? Assim, eu passei por uma vinha danificada, olhei, né? E tirei uma lição, né? Assim, eu não preciso passar por isso, né? E uma coisa que a gente, quando nós chegamos no Japão, a gente via alguns filhos de missionários, assim, e eles, os pais falando para a gente, né, Jussi, eles diziam, eu perdi meus filhos para o Japão, né? E a gente, mas como é que se perde o filho, né? Então, assim, a gente foi vendo, realmente, se você não passa a identidade, né? A identidade do seu povo, né? Então, a criança ela vai crescendo realmente sem identidade. Ela vai crescendo, assim, sem saber quem ela é de fato, né? Quem eu sou, né? Eu sou missionário? Eu sou um japonês? Eu sou um brasileiro? Eu sou nordestino? Quem eu sou, né? E isso, assim, foi algo que realmente nós decidimos trabalhar essa identidade na vida dos meninos, né? Quem realmente vocês são. E quem será o mentor deles? Será o Estado? Será o professor na sala de aula? Ou será você? Então, eu decidi que, de fato, quem vai ser o mentor dos meus filhos será eu. Isso é muito interessante, né? Tem dentro da... Não é só dentro da missiologia em si, né? Mas eu acredito até que isso é uma vertente da sociologia também, sobre a questão de filhos de terceira cultura. Uma vez o Simon, ele mandou para mim um vídeo, né, falando, eram vários jovens, já na idade entre os 20, ali, 20, 25 anos mais ou menos, e cada um falando, todos eles tinham experiências transculturais, né? Todos eles tinham várias nacionalidades, ou eles tinham vivido uma nacionalidade, mas tinham vivido partes da sua infância e adolescência em lugares diferentes. E, para mim, 2 me chamaram a atenção, que um foi um rapaz e o outro foi uma moça, e foram assim, entendimentos e compreensões completamente opostas deles, né? O rapaz paquistanês, que também tinha nacionalidade canadense, né, viveu um tempo no Canadá, depois viveu um tempo em um outro país, que eu não me recordo agora, mas ele, quando foi perguntado, né, como é que ele lidava com essa transculturalidade, ele falou que ele não se sentia parte de nada. Só que ele tinha era tão pesaroso para ele, né, que ele não tinha identidade. Né? E aí já a moça, ela tinha umas 3 nacionalidades. Uau! E assim, para ela era super divertido. Assim, para ela era o máximo. Sim. Ela tinha um diferencial na vida dela, que ela era de todo mundo, né? Então, assim, ela era parte de 3 culturas. Isso integrava ela. Então, a forma com que eles, né, eu vejo muito o que está por trás. Talvez, né, a forma com que os pais trouxeram a vida para, né, o que eles estavam recebendo, na fase que eles estavam recebendo, pode ter sido de uma forma diferente, né? Para você ter respostas tão diferentes. Para ele era pesaroso ter várias nacionalidades, para ela era super divertido, né? O fato de ela ter mais experiência, e isso botava ela à frente até, né, na vida. Então, isso é bem interessante ouvir vocês, porque a gente vê assim, como princípios constrói, né? Que quando eu vejo Josué, né, hoje, e vi Caleb, né, eu vejo menos nos vídeos, mas, né, quando eu vejo pessoalmente, você vê como é algo natural para eles, o fato de eles terem, né, eu sei que eles não têm a nacionalidade japonesa, porque o Japão, né, com relação à nacionalidade, eles é o povo japonês que é japonês, né, ninguém de fora. Mas essa vida transcultural, né, para eles não é algo pesado. Assim, a gente consegue perceber na forma com que eles lidam nos relacionamentos. Isso é bem interessante. E uma coisa assim, a gente criou os meninos assim, hoje, se Deus falar para eles, olha, você vai para os Estados Unidos, você vai voltar para o Brasil, eles voltariam tranquilamente, né? Tranquilamente, assim, não teria esse outro choque cultural, né? Porque, assim, foi algo realmente que o Senhor foi tratando com a gente. Eu vi o cuidado de Deus. Assim, a gente sendo guiado mesmo pelo Espírito de Deus, né?
Porque, de fato, o Japão é uma cultura completamente diferente da nossa, né? E o que eles estavam assim aprendendo na escola, né? Eu lembro o meu grande desafio. As pessoas às vezes perguntam para mim, qual é o seu maior desafio no Japão, né? Eu sempre digo, o meu maior desafio no Japão é a escola japonesa. É o meu maior desafio, né? Porque eu tô assim, aqui no Brasil, eu ia conversar com os professores, eu tinha um tempo para conversar com os professores. Eu entrava na escola para pegar os meninos e conversava com os professores. Lá não é assim. Eu não entro na escola, não, eu tenho que ter uma hora marcada, né? Assim, é o tempo marcado também. Você só vai ter 15 minutos com o professor, né? E é só 2 vezes por ano. E é só 2 vezes por ano, Nossa. né? Às vezes 3, né? Mas, enfim, então isso me chocava muito, né? Assim, nossa, eu queria informações do meu filho, como é que ele está na escola, né? Assim, mas o Senhor foi nos inspirando, né? Foi o Espírito Santo nos guiando mesmo a ajudar os meninos, né? A gente via como eles chegavam em casa, às vezes a gente via mesmo a pressão, né? Assim, Josué, ele conta, muitas vezes ele ficou sem recreio para poder estudar o idioma, para poder conversar Para tirar o atraso para se aproximar da turma. Para poder se aproximar, ter conversação, né? Conversar. Uma vez ele chegou para Jussier, né? Ele falou assim, pai, eu não vou mais para a escola. Ele acordou, a gente era umas 6h30 da manhã. Eu não vou mais para a escola. Aí Jussier, mas por quê? Por que você não quer ir mais para a escola? Aí ele disse, pai, é muito chato. Ninguém fala comigo e ninguém quer brincar comigo. Ninguém fala comigo, ninguém quer brincar comigo. Eu não quero ir para a escola só para estudar. Nossa. Né? E aí é de cortar o coração. Aí, só que assim, a gente nunca falou para eles, a gente vai desistir. Não, a gente nunca disse isso para eles, né? Então, Jussier disse, olha, vá para a escola hoje, que vai ficar tudo bem, a gente vai resolver isso, né? E realmente a gente foi resolver, né, Jussier? 13 horas de reunião. 13 horas de reunião. Que não dá para contar tudo aqui no podcast, mas a gente encontrou uma solução, a gente conseguiu colocar um professor nosso, por indicação nossa, na sala de aula para acompanhar Josué. E Josué, então, foi acompanhado e aí desenvolveu toda uma interação, né? Que aquele professor brincava com Josué, conversava com Josué, ia para o campo com ele também. E aí, durante 2 meses, a barreira foi quebrada e os outros meninos começaram a interagir com Josué. E aí Josué começou a fluir mais na língua também. Muito bom. Pronto. E aí depois ele foi se desenrolando, né? Foi passando a ser líder, né? Ele teve uma época que a gente até deu um freio nele, né? Porque ele assumiu 5 lideranças. Assumiu 5 lideranças. Era. Liderança quem da viagem. Ele agora estava se submetendo a ele. Se submetendo a ele. Muito bom. E como é que nasceu mesmo a percepção do chamado missionário? Eu sei que a gente começou aí conversando sobre criação de filhos, mas para quem está em casa também conhecer um pouquinho mais da história de Jussier e Joanice, né? Que estão aí há 15 anos no Japão, é bastante tempo. Né? E como é que foi a história de vocês nessa trajetória missionária, que vocês perceberam o chamado missionário para o Japão? Vocês fazem parte dos primeiros aí, né? Eu acho que desde quando eu nasci de novo. Eu já queria estar com a mochila nas costas e viajando pelo mundo. A minha mãe dizia para mim que eu era cigana. Né? Porque quando eu me converti, eu descobri... Primeiro, meu pai foi assassinado, né? A gente tem isso em comum. Os nossos pais foram assassinados, né? Então, quando meu pai foi assassinado, eu queria me enclausurar mesmo num convento, eu queria seguir mesmo a ordem, não é? Da Igreja Católica, eu queria ir para um convento. E eu estudava numa escola católica, né? Muito católica. Então, assim, nos recreios, o povo ia brincar e eu ia para a sala do padre. Eu ia conversar com ele, ia ler os livros, ele me dava livros, aí eu lia livro era Santa Terezinha, não sei quem. Nossa, era um monte de coisa assim que eu lia, né? E todas as novenas eu estava lá, né? Eu era bem beata mesmo, né? Era aquelas beatas, jovem, mas bem beata, né? Porque eu queria, assim,
descobrir mesmo sobre Deus. Porque as pessoas, quando meu pai morreu, as pessoas diziam que foi Deus que tinha levado ele, que eu tinha que me conformar. Só que eu disse, não, eu não acredito que Deus fez isso. Tirar o meu pai, eu tinha 12 anos. O meu irmão mais novo tinha 2, né? Então, eu não acreditava nisso, né? E aí, eu queria descobrir quem era Deus. E aí, a única... fechar no convento para descobrir de verdade. Isso. E aí, eu queria me fechar. Só que aí, apareceu um casal na minha casa, né? Ele, que é do meu tio-avô, eles eram da família da esposa dele. Meu tio-avô, que foi para o Japão em 1936, né? Tio José Emílio Emereciano. Inclusive, nós fomos para lá. Uma porta se abriu com ele, por causa dele, né, do testemunho de vida dele. E aí, eles foram, evangelizaram a gente, né? E eu acabei nascendo de novo. E aí eu descobri quem realmente Deus era, né? E aí essa intensidade só foi aumentando, né? Tanto é que quando a gente se conheceu, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: olha, eu tenho um coração nas nações. Eu vou para as nações. Se você não tem a mesma intenção, a gente não vai começar a namorar. Muito bom. Bem decidida. Conversão do chamado, check. Porque não tinha como eu ir para as nações. Ela já foi dizendo né? o país, né? A região. Olha, meu chamado é para África, tal, tudo. Era isso. Né? Aí eu disse, olha, eu sei que eu sou missionário, mas Deus ainda não me disse para onde. Agora, eu vou para onde Deus disser a mim que é para ir. Aí ela, ok, então tá. Muito bom. Aí, assim, eu já nasci de novo com a mochila nas costas. Depois da morte do meu pai, realmente ficou 5 anos nessa revolta muito grande. E eu perguntando realmente a razão e o sentido da vida. E foi ouvindo, algumas pessoas pregaram para mim. Mas chegou um momento que eu comecei a conversar com Deus e a resposta começou a vir. E aquele negócio eu fiquei, eu vou perguntar que voz é essa que eu estou ouvindo. E então eu vou perguntar. Eu estava empurrando a bicicleta na Avenida Antônio de Japiaçu, lá em Arco Verde. Sim. E eu disse, então, que voz é essa que eu estou ouvindo? Quem está falando comigo? Aí ele disse, eu sou o Deus da Bíblia que fala com você. Aí eu fui para casa, corri atrás de uma Bíblia lá, minha mãe disse onde é que estava. E então, comecei a entender o que a Escritura diz, e eu nasci de novo, e Deus falou ali para mim, eu perguntei, né, a dúvida que eu tinha maior sobre a morte do meu pai, e ele disse, eu tentei salvar os dois, mas os dois me desobedeceram. Porque o pai de José morreu, assim, praticamente na sua frente, né? Na minha frente, aos meus olhos, e ainda eu vi. pediu para eu pegar a outra arma e matar o cara. Então, um adolescente, né? Aí eu disse, então quem matou meu pai, né? O que foi isso? Então, de repente, Efésios 6:10 se abriu para mim, e a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra demônios, dominadores desse mundo tenebroso. Aí ficou claro para mim cada vez mais, entendi. Né? E aí a clareza mesmo assim do chamado, isso foi o meu novo nascimento e tudo, mas aí o amadurecimento que veio mesmo foi no rema. Quando eu fui fazer o remo, e aí, nesse caso, o Johnny sentou do meu lado, eu digo, opa. Foi ele que sentou do meu lado, Né? gente. Aí você disse, glória a Deus, que ela saiu do convento, né? Aí ele foi meu primeiro namorado. Viu? Olha aí, tá só galardão completo. Né? Aí, eu esperei. E aí, no rema, ficou tudo mais claro, né? E aí começamos a dar os primeiros passos. E foi quando a gente foi convidado para fundar a Secretaria de Missões, né? A primeira Secretaria de Missões do Ministério Verbo da Vida lá na Prata. E eu até perguntei para o Maneco, por que você está me chamando? Ele disse, porque está escrito no seu rosto que você é missionário. Na testa. Né? Na testa. Aí a gente foi e, bom, a gente foi para a Bolívia, né? Isso está no trecho do nosso livro, viu? Que vai sair, Viver pela Fé Divertido. Olha, É poderoso. Nós temos spoiler! Tem um capítulo falando sobre isso bem direitinho. Inclusive, né, é um livro que está quase no final, aí na metade, mas antes dele chegar no final, já tem uma pessoa escrevendo um livro e pegou um recorte do meu livro, pediu permissão para citar no livro dele, né? Que é exatamente um livro que o Caleb também está escrevendo, uma novidade, aí ele está escrevendo aí também. Aí, de repente, a gente foi para a Bolívia e lá
eu vi muito claro, não volte aqui. E quando a gente volta da missão Bolívia, em outubro, quando é em dezembro, o Sueli nos chama e faz uma reunião para passar a liderança da primeira Secretaria de Missões para mim. E eu disse, olha, estou honrado, aceito a liderança. Mas ela disse, mas você tem uma missão. Você tem que fazer um grupo e voltar 2001 para Bolívia. Aí foi quando, eu sempre digo, você tem que ser forte e firme com a visão celestial. Muito obrigado, mas não posso voltar, porque Deus falou comigo para eu não voltar à Bolívia. Então, a liderança foi passada para outra pessoa, e eu segui firme. E quando foi, isso foi em dezembro, quando foi em janeiro, eu estava passando um pano na casa, conversando com o Joanice, a gente não tinha filhos ainda, em janeiro de 2001, e eu passando o pano, eu vi claramente, vá para o Japão, que eu virei as costas assim para saber se tinha alguém na sala falando comigo. Quando eu virei, muito forte, audível, uma voz imperativa, vá para o Japão. Pronto, daquele dia em diante, os olhos se abriu para o Japão de uma forma impressionante. E depois, bom, só que as pessoas pensam que quando você tem a direção, tudo vai acontecer como num passe de mágica, que tudo vai acontecer. Isso. Ah, porque eu tenho uma direção que é vontade, então todas as portas vão se abrir. Não, não é assim não. Você vai ter a convicção para enfrentar todos os obstáculos que vão se levantar contra a visão de Deus para a sua vida. Né? E a visão de Deus para a sua vida não é só para a sua vida. Deus nunca vê você, Deus vê uma multidão através de você. Amém. Então, e aí você tem que romper em fé, e é onde entra mesmo fé. E aí foi assim. E aí, janeiro de 2001, em junho de 2001, nós dois já estávamos no Japão, pela primeira vez para espiar a Terra. Mas o nosso visto mesmo só foi sair quase 10 anos depois, 2010. E entramos agosto de 2010 a gente entrou no Japão. 10 de agosto de 2010 nós entramos no Japão. Eu lembro bem do agosto. Foi, acho que a gente estava conversando quando fez 10 anos. Foi um dos dias Verbo da Vida de Missões, eu acho. Foi. Não sei se foi o da Ásia, eu não lembro se foi o da Ásia. Foi. A CD do Grande Continente. E eu lembro desse período mesmo bem marcante. É bem interessante, né? Porque agosto foi o período também que Pastor Bud e Mama Jane vieram para o Brasil. Né? E vocês partiram para o Japão. Para o Japão. E assim, é muito interessante. Tem um livro que eu sempre falo. Já sei. Qual é? Ladrões de Sonhos. Acertei. Acertou. É o livro de Lara já. É o meu livro de cabeceira, porque assim, é exatamente essa perspectiva mesmo de missões, né? Às vezes o missionário que está em preparação, ou que recebeu essa palavra, né, do Senhor de vá para algum lugar, ele parece que entrou no mundo de conto de fadas, né? E aí agora, né, fadas vão abrir, vai ter um negócio diferenciado. E assim, fadas não existem, tá? Galera. Mas, por favor. Mas nesse livro, o Rick Renner, ele trabalha esse conceito, não conceito, mas a vida dele de mudança dos Estados Unidos para a União Soviética. Isso. Né? E foi um período de Guerra Fria, não era aquela coisa favorável para um americano entrar em território da União Soviética. Com certeza. E assim, ele fala sobre esses passos, né? Como aconteceram com relação à fé. Né, a você entender quem está te chamando antes de tudo, né? Então, você construir sabendo que aquilo que você vai enfrentar, você vai enfrentar. Ele até fala assim, às vezes a gente vem perguntas na nossa cabeça, como é que vai ser, como é que vai acontecer, e a gente, por causa, né, de achar que está gerando incredulidade, eu não vou afastar esse pensamento porque vai dar tudo bem. Não, você tem que dar respostas porque existe resposta no Espírito para isso. Né? Você vai encontrar tudo que você precisa no Espírito para o que Deus te chamou para fazer. Até porque os sonhos são deles, né? Então, assim, os sonhos são sonhos de Deus dados a você. Então, assim, é bem interessante você estar falando, José, com relação à preparação, né? Porque, de fato, não é um mar de rosas. Né? Existem... Não só, né? E não só no começo, né? Quando você chega no começo, no meio e durante, né? Vai construindo vocês, vai construindo a jornada missionária. Quando a gente saiu para o Japão, nós saímos com 12 malas, né? E 2 crianças, onde 2 anos e meio e Caleb tinha 2 e meio, Josué tinha 8, né?
E, assim, a gente não sabia onde, de fato, a gente ia dormir a primeira noite. A gente não sabia nem onde ia ficar, né, Jussi? A gente não sabia onde ia ficar. Aí apareceu um casal no kitnet. A gente foi... Você deu o quarto deles. O quarto deles. Para 4, né? E eles dois ficaram na salinha. Agora, o quarto deles, eu acho que era quase um pouco maior do que esse espaço aqui, né? E aí era uma cama de solteiro, né? Onde a gente revezava, dormia eu, Caleb, eu, Josué. José dormia no chão, né? Com aquelas 12 malas no quarto, né? E a gente passou 45 dias... Até o nosso apartamento sair. Até o nosso apartamento sair, né? Nesse lugar. Vocês já chegaram? Qual foi a primeira cidade que vocês chegaram? Toyoaki. Toyoaki. Vizinho a Nagoya. Em Haiti, né? Vizinho a Nagoya. Que Caleb chamava Toyoaki. Né? Bonitinho. E assim, quando vocês chegaram, como é que foi a compreensão, na verdade, a experiência de vocês com a visão japonesa de criação de filhos? Vocês falaram um pouco, né, com relação à escola, mas assim, como é a cultura japonesa na criação de filhos? Então, hoje, a cultura ela é super milenar e a própria estrutura da língua já condiciona o japonês a um sistema, a uma visão bem sistemática. E, atualmente, a base da educação japonesa, que antes era nas vilas, nas colônias e tudo, hoje a estrutura se dá bem na escola e na formação. Esse nome formação, ele foi tirado, infelizmente, na educação brasileira. Não existe mais esse nome formação, né? Eles acham... O pensamento comunista, infelizmente, entrou. Então, mas no Japão ainda continua, que é a formação, é literalmente formar uma pessoa, instruir e crescer, é maravilhoso. Então, a escola, ela forma mesmo o aluno para a sociedade, para o país, para o Estado, né? Claro que tem seus pontos positivos e negativos. Agora, daí entra a gente, um estrangeiro, e nós é que temos que nos adaptar, né? Mas uma coisa eu sempre disse, pronto, teve um dia a gente foi saindo e aí eu disse, Josué, vem cá, olha, nós vamos falar isso aqui todos os dias antes de ir para a escola. Antes dele sair, eu levava ele até a porta, e quando chegava na porta de casa, para ele ir com os coleguinhas, eu disse, repete comigo aqui, quem é você? Aí, primeiro eu trabalhei em casa, ele ficou me dando algumas respostas, né? E eu disse, olha, você vai dizer assim, ó, eu sou homem forte e corajoso, sou filho de Deus, sou uma nova criatura, tenho uma mente de Cristo, né? E eu sou brasileiro, e eu estou no Japão, não para ser japonês, mas para aprender a língua e a cultura, para eu viver bem aqui e levar o evangelho para eles, porque é a vontade de Deus. Então, isso está dentro de uma visão de revelação da palavra que nós temos, está dentro da confissão da palavra, que é concordar com o que está na Bíblia, né? E está dentro do princípio de autoridade que Deus nos deu, no nome de Jesus, de governar a terra, né? Então, a gente precisa dizer o que é que a gente crê. Então, sempre tenho dito, se você não diz o que você crê, você ainda não crê o suficiente. Porque realmente fé é falar o que você crê. Se você não fala, você ainda não crê o suficiente. E se não crê o suficiente, você ainda não está vivendo em fé. Então, a gente começou a fazer isso e fazer isso de uma forma revelada, de uma forma consciente, todos os dias. E de uma forma que ele ficava consciente, Caleb ficava consciente, e a gente avançou nisso. E eu disse para ele, olha, você tem meu apoio, nós estamos juntos, você não está só na escola. Então, realmente, todas as vezes que eles precisarem de nós na escola, nós estamos presentes. Isso faz uma diferença muito grande. Acompanhar, assistencializar. Tem um outro ponto muito importante, que é assim, a cultura brasileira, às vezes, vai muito para cima de direitos iguais e querer brigar. Não é assim. É importante que você entenda que você tem que ganhar as pessoas como parceiros na educação do seu filho. E não expor a falha de um professor, a falha de uma escola ou a falha de um sistema. É como você vê
uma saia de uma mulher que ficou, né? E você falou, oh, ela está com a saia levantada. Não, você tem que abaixar, cobrir, avisar, olha, fala para alguém ali, avisar para aquela mulher e tal. E não expor mais ainda, entende? Então, a gente nunca vai para a escola para brigar. A gente vai para a escola para conquistar os professores. Né? E como a escola e a filosofia da educação da escola é um princípio de honra, então eu não posso chegar lá desonrando. Eu tenho que chegar lá honrando. Sim. Agora, eu vou falar coisas honrando, mas, ao mesmo tempo, colocando o meu coração e pedindo a ajuda deles. Então, isso foi muito maravilhoso. Teve uma hora que eu tive que mostrar meu currículo, né? Ajudou, né? Porque é um princípio de autoridade também, né? Quando eu disse, olha, eu também sou professor, eu entendo o seu lado. E aí comecei a conversar com eles, né? E então eles até se curvaram quando viram que eu tinha um mestrado, né? E não tinha nenhum deles com mestrado, então eles até se curvaram mais do que eu, né? Porque eu tinha mais autoridade do que eles nesse sentido. Explica um pouquinho com relação a isso, para o pessoal entender o que é que significa as assim, curvaturas na reverência. Quando tem uma pessoa com um título maior, os aisatos, cumprimentos, né? Quando tem alguém com um título maior do que o seu, então ele não precisa se curvar mais do que 35 graus para você. Mas quando você vai se cumprimentar ele e ele tem um nível maior, você tem que curvar 45 graus, né? Ou chegar a quase 90, né? Quase 90, mais do que ele. Né? Então, eles se curvaram quase 90 graus para mim, né? Reconhecendo que eu tinha um nível maior do que deles. Mas eu deixei claro, não estamos aqui para competir, né? E eu quero a sua ajuda na educação do meu filho. Né? E aí, então, a gente foi conversando e se entendendo. E isso foi muito bom. É tanto que até a tradutora, ela disse assim, pediu licença, parou a tradução e falou, pai, por favor, fale um português mais simples para que eu consiga traduzir, né? Porque eu estava usando um português muito polido, expressões muito polidas, e então ela pediu para eu falar mais simples. E aí tudo bem, aí eu tive que trazer para um português mais simples. Ela fez uma reunião também, essa tradutora, né? Ela viu, porque assim, os meninos eram sempre elogiados nas reuniões, né? Porque na escola, a criança ela tem que comer a comida, ela não pode deixar a comida, né? E eu lembro que Caleb, ele comia tudo menos banana e morango. Ele não comia realmente. A gente tentou introduzir de todo jeito banana. De todo jeito, você imaginar, com chocolate, com açúcar, com leite, de todo jeito. Banana com chocolate é quase irresistível. Então, mas Caleb... Então, pois é. Mas Caleb, realmente, né? E aí, quando a sobremesa, por exemplo, né? Era um dia de sobremesa que era banana. E aí eu lembro que a professora chamou a gente para uma reunião e ela disse, olha, ele não está comendo. E ele tem que comer. Porque ele está dando mau exemplo para os outros. Ele está dando mau exemplo para os outros, né? Uau. Aí, porque se um não come e eles dão o direito dele não comer, então os outros vão ter esse direito também. Exatamente. Né? Então, assim, não funcionava isso na cabeça deles, né? Dos japoneses. Sim. E aí, a gente disse para ela que ela podia deixar ele lamber, assim, convencer ele a lamber, pelo menos lamber a banana, né? Assim, não foi a gente, foi ela. Eu expliquei que nós havíamos tentado de tudo. Aí ela disse, mas o senhor me dá permissão para que eu tente também? Ok, pode, mas sem colocar mais pressão do que eu já fiz, não adianta mais. Tem que ser de uma outra forma. Aí ela disse, então tá ok. Aí ele foi tentando, aí ele conseguiu pegar na banana que ele não pegava. Ele nem pegava. Quando eu como banana que eu quero jogar no lixo, que eu peço assim, tem hora que ele não quer, ele pega um prato, eu botar o prato e ele jogar, mas ele não quer pegar na banana. Que interessante. Né? Assim... Textura, deve tudo, assim, aí... a gente não... Foi de tudo, irmã, um negócio sério. E aí ela fazia com que ele lambesse a banana, né? Cheirou. Cheirava e botou lambia. Assim, perto, lambeu, tal, mas não comeu. Não comeu. Mas aí, em harmonia, tudo fluiu. Mas, assim, uma coisa que nós sempre procuramos fazer com os meninos, né? Dizer para eles que eles são fortes, né? Assim, e não desistir, porque a gente via, rapaz, os pais desistindo, crianças sem ir para o colegial, né? Para o ensino médio, né? Porque achavam difícil demais, né? E essa era o que mais a gente escutava, não, é difícil demais, né? A gente não conseguiu, né? Eu lembro que
quando eu tirei Josué da primeira escola japonesa, eu disse para a Jussier, não, eu vou tirar, não tenho condição de colocar meu filho nesse negócio, né? Mas eu fui buscar Josué todo ensanguentado, né? Ele estava com a blusinha branca e estava isso aqui tudo sujo de sangue, né? Empurraram ele, né? Empurraram ele caiu com a garrafinha, bateu a garrafa no nariz e quase que quebrava o nariz, né? Aí eu disse, a gente levou ele para o hospital, né? Fez o curativo e no outro dia, na reunião com o diretor, ele disse para mim, né? Ele disse, mãe, não tira Josué da escola. Aí eu olhei para ele, eu disse, não, eu vou tirar, né? Eu pensando, esse cara é doido. Me dizer um negócio desse, não é ele que está passando, que eu estou passando, né? Exatamente. Aí ele olhou para mim e ele disse assim, sabe como é que eu vejo Josué? Eu vejo Josué falando vários idiomas. Uau. Era. E Não cristão. não cristão. Ele disse, eu vejo Josué falando vários idiomas. E Josué é a esperança de brasileiro ir para a faculdade. Né? Ele Meu Deus, falou, que interessante. e ele pedindo, não tira Josué da escola, né? Só que foi em vão que ele falou. A tentativa de convencimento dele, né? Assim, não conseguiu realmente. A gente tirou. E aí nós colocamos ele numa escola brasileira, né? Teve uma oportunidade de Jussier dar aula lá, numa escola brasileira. E é bem difícil a escola brasileira lá, porque é uma escola que trabalha com multisseriado, né? Salas multisseriadas, né? São... A cada sala, 3 turmas, né? Teve uma sala da primeiro, segundo, terceiro ano. Uau. A segunda sala, quarto, quinto e sexto. Aí a outra sala, sétima, sétima, oitava e nono ano. Eles E a outra trabalham sala, assim. primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Realmente é Aí- difícil os brasileiros entrarem na faculdade, porque você imagina, os níveis estão misturados, né? Normalmente você vai descer, então o que deveria estar no nível acima não Então, vai eu conseguir. ia dar assim, aula, eu acho. tinha que dividir o quadro em 3. Ele? E eu dava uma aula para o primeiro ano, depois uma aula Era. para o segundo, depois uma aula para o terceiro. Meu Deus E do todo céu. mundo Com na todo mesma mundo na sala. mesma sala. Aí ele chegou para a gente com 9 anos, né? 10 anos. Ele chegou para a gente e disse, pai, eu não quero mais ficar na escola brasileira. Eu não estou aprendendo nada. Ele disse, Né? não E tem não piscina, não tem e não quadra, tem não tem sentido. atividade. Ele falou assim, não tem sentido. Não tem sentido. Eu estar no Japão E não aprender japonês. aprender japonês. Muito bom. Né? Aí a gente vai pegar junto com você, né? Então vamos lá, vamos embora, né? E aí a gente colocou uma professora, né, a Higuchi Sensei, e aí o projeto dela era dar aula para ele ter aula, eram 10 meses, né, de aula. 10 meses de aula. Quando chegou no 7º mês, ela chegou para a gente e disse assim, olha, a partir de hoje eu não vou dar mais aula para Josué. Aí, mas por quê, né? Não eram 10 meses, né? Aí ela disse, não, Josué está pronto. Em 7 meses, ele recuperou 4 anos, 4 anos. de Candis. De em 7 meses. Candis. Nossa. E aí, De já Candis, voltou. é. Aí eu quis contratar ela para dar aula para o Caleb. Ele disse, não precisa. Não Ele já vai ter o precisa. Josué em casa e ele já vai começar do zero na escola japonesa, então não precisa. Eu lembro que a gente colocou o Caleb no Roikuen, né, que é a creche, né? E, rapaz, foi difícil. Teve um dia que a gente ia caminhar, né, e a gente passava em frente à creche. E nesse dia, Caleb estava em cima, né, era do monte de areia. Sozinho. Sozinho. Eu disse... E a gente via, as crianças estavam na sala de aula e ele sozinho, né? E aí a gente... Gente, o que está acontecendo? A gente foi lá, né? E aí a professora veio, né, conversou com a gente. E aí eu lembro que ele falou, porque teve uma época no Japão, hoje não acontece mais, né? Assim, até onde a gente sabe, né? Mas teve uma época no Japão que os professores podiam bater nas crianças, né? Então, isso para a gente é um absurdo, né? E Caleb tinha levado umas palmadas, né, da professora, né? E ele perguntou para ele, né? Disse, pai, o professor pode bater na gente? Aí disse, não, a minha professora deu uma palmada em mim, né? E aí a gente marcou a reunião para conversar, para saber o que tinha acontecido, né? E aí ela pediu perdão, né? Ela realmente reconheceu que Caleb era esforçado. Ela disse que ele imitava assim as outras crianças, né? Ela disse, ele não fala, mas ele imita, né? Para não ficar de fora, ele imitava, né? Ele imitava os sons, ele ia imitando, né? E assim, tanto é que hoje Caleb, ele pensa em japonês. Ele tem dificuldade de pensar em português. Ele tem muita dificuldade, né?
Assim, ele lê bastante em português. Mas já superou, ele está escrevendo o livro em português. A escola Também vai escrever bíblica em ajudou japonês. muito ele, né, com a leitura dos livros, a apostila, as aulas em português, mas ele pensa em português, né? E engraçado, essa professora, né, que fez isso com ele, o filho dela, quando entrou no Ensino Fundamental 2, né, Estudar na mesma escola de Josué. ele era bem bagunceiro e era uma criança, assim, que não tinha muito Notas rendimento, baixas. tinha notas baixas, né? E eu lembrei uma das reuniões, a gente se encontrou, aí ela foi até a gente, né? E ela pediu, Yoroshiku Negashimasu, né? Pediu que Josué ajudasse o filho dela, né? Que lindo. Ela disse, ela falando assim sobre os meninos, né? Olha, é muito surpreendente, eles falam tão bem o japonês. Aí ela pediu, né, para Josué ajudar o filho dela, né? Assim, a superar, né? Assim. Que honra, né? Você vê assim um nativo, porque né, numa cultura como é a cultura oriental, eles são muito orgulhosos da sua própria cultura, Sim. né? São, Laís. Naquele sentido mesmo São que você não bastante. não abre para outra cultura. Sim. A minha cultura é a minha, é importante para mim, né? Pode Aham. não ter aquela mentalidade de ser superior, mas é a minha cultura e eu valorizo ela. Né? Aham. A gente tem dificuldade, o brasileiro em si, né? É uma coisa que eu percebo muito, a gente tem dificuldade de valorizar a nossa cultura. Né? O brasileiro, ele não é, eu não digo nós, porque nós não somos assim, mas o brasileiro, a maioria, a grande maioria, não é nacionalista, infelizmente. Eu sou de uma época que tinha OSPB, né? Eu sou de uma época em que a gente cantava o hino nacional Ainda nas peguei, escolas, hein, essa né? época. Eu sou jovem Então, ainda, Tem que mas... eu sou voltar. jovem. Isso tem que Eu sou voltar, em nome de jovem. Jesus. Então, Tem que assim, voltar ainda, em nome de Jesus. era nacionalista. Assim, as pessoas amavam o seu Sim. país. Né? E hoje a gente, quando você falou, né, dessa geração, assim, as pessoas pensam que é um conto de fadas, que é plim-plim, a porta se abre, né? A porta da esperança se abre, vem uma pessoa e traz tudo o que você precisa para entrar no campo missionário. Né? E a gente sabe que muitas vezes não vai ser assim. Não é? Você vai ter que bater e entender o que a Bíblia diz e crer no que está escrito. Bater e abre-se-vos-á. Não é? Bater e abre-se-vos-á. Bater e abre-se-vos-á. Não é? E eu dei aula numa creche lá em escola brasileira e a diretora chegou para mim e ela disse assim, olha, aqui na creche nós não podemos dizer não para as crianças. Meu Aí Deus. gente... Vai fazer o quê? Passada. Chocada. Eu vou fazer o quê com esse Comigo isso menino? não funcionou de jeito nenhum. Perturbando meu juízo o dia todo. Eu já... Sem dar um não para eles. Não tem como. Não podia dar não. Porque o Não, que não acontece, podia. parte desse espírito do se dar bem aqui do brasileiro, acaba indo para lá também de que pegar o que é bom da cultura japonesa, que dá lucro, que diminui o custo dele, mas o que é sério e correto da cultura, mas que exige uma mudança de caráter na brasileira, ele não quer. Tipo, o professor, ele não tem mais a mesma autoridade na sala de aula como um professor da escola japonesa tem, né? Mas na hora de fazer a limpeza no prédio, o professor pode ter um mestrado como eu e eu fui lavar o banheiro, né? Mas na hora de ter autoridade na sala de aula, eu não tenho. Ah, não, irmão. Isso comigo não funciona, não. Não, de jeito É uma nenhum. inversão de valores muito grande, De né? jeito nenhum. Que Então, é interessante mesmo essa distinção de você ver como é importante a valorização, né, do que é seu, do que é identidade. Na verdade, não é a questão do que é seu, é da identidade. Isso muda a percepção de como você vai ver exatamente isso, né? Eu vou dizer não por quê? Porque eu sei o que é melhor. E eu preciso passar o que é melhor, Isso. porque eu entendo a identidade que eu tenho. Né? E isso aí é uma coisa que a gente vê muito nessa cultura oriental. Né? É muito forte, é muito claro. Pronto, hoje eu tenho visto muito séries coreanas, né? A gente tá nessa linha alta no Brasil. Dorama! Famoso dorama, bonitinho. Dorameira, gente. Não cheguei no nível de ser, mas eu acho Não. interessante. Mas teve um que a gente assistiu que nós dois a gente chorou, eu confesso. A gente chorou. Ele também chorou, né? Pousando no Amor, é bem famoso. É bem famoso. Sim, sim. E traz dois aspectos culturais, né? Que são as Isso. duas Coreias. A gente assistiu muito por isso, né?
É muito interessante. A gente vê assim, tem coisas que eu vou pesquisar, porque para o brasileiro não faz sentido o que está, né? Mas por que isso é tão grande para eles, ou né, tão sério? E aí você vai ver a história deles, o que é que eles valorizam. E aí você vai ver, as culturas orientais são assim, né? E aí eu vejo muito como a gente perde de não valorizar a nossa própria cultura. A gente tem uma história na nossa igreja de um adolescente. É bem interessante a história dele. Ele primeiro chegou a mãe dele, não, primeiro a irmã dele veio para a escola bíblica, né? E eles vieram, eles estão no Japão, acho que há 8 anos, né? Mais ou menos isso, né? Então, ele era uma criança tranquila, mas ele teve muitos choques culturais no Japão. E ele é descendente. O avô dele era japonês, né? Ele é descendente. A mãe dele também descendente, né? E aí ele foi para o Japão, né? E aí foi estudar na escola japonesa, né? E ele teve muitos choques mesmo, ao ponto de se beliscar, de se morder, né? De ter crises de ansiedade, né? E eu lembro que a irmã dele veio estudar na escola bíblica e aí ela foi impactada, né, com a palavra da fé. E a mãe dela viu a transformação dela. E ela, nossa, Gabi está diferente. Então, eu quero isso para mim, né? Eu vou conhecer um pouco mais. E ela veio estudar. Só que quando ela veio estudar, ela disse, olha, eu tenho um filho na idade tal, né, e eu não posso deixar, vai ter dias que eu vou precisar de ajuda para alguém ficar com ele. Tudo bem? Aí eu disse para ela, olha, tem Josué e Caleb, se você não se importar dele ficar na minha casa com os meninos, tudo bem. Aí aconteceu, né? Os dias chegaram de Yuri precisar ficar com Josué e Caleb, né? E aí Josué não perdeu a oportunidade de dar aula. Chegou para ela e falou, Sandra, traz as tarefas dele, né, que eu ensino, né? E aí ele trouxe, né? E quando Josué foi entregar o Yuri para a Sandra, Josué disse assim, nossa, o Yuri é muito inteligente, Sandra. Ele é muito esperto. Aí ela recebeu e saiu, mas ela ficou com aquilo. Ela disse, esse menino, o que é que ele tem que acredita no meu filho mais do que eu, né? Como é que pode isso? Que tanta fé é essa, né? E aí Josué, contando para a gente que realmente ele era muito esperto, muito inteligente, né? Mas o que estava acontecendo com ele? Falando um pouco dessa parte da cultura, da escola, né? Como ele não estava conseguindo acompanhar a turma, ele estava ficando numa sala especial. E Josué e Caleb, eles ficaram numa sala especial também, quando chegaram lá, né? Inclusive, rapaz, tem mães que elas vão deixando a criança nessas salas especiais. A gente tem um caso lá de uma criança, ela não tinha nenhuma dificuldade assim, de comportamento, não tinha nenhum transtorno, não tinha nada, né? Mas porque ela não conseguia acompanhar, né, a sala de aula. E não houve o estímulo correto para fazer a transição da sala especial para a sala normal. Ela acabou indo até o ensino médio em sala especial. Em escola, na verdade. Né? Já saiu de sala especial e já foi para uma escola. Ofereceram até crianças. Ofereceram carteirinha para ela. E eles estavam fazendo isso. Eles, na verdade, iam fazer isso com Josué e Caleb, né? Só que a gente disse, não, Josué é inteligente, Caleb é inteligente. E a gente disse isso na escola. Nós não queremos mais ele nessa sala. Porque as crianças acabam, assim, de certa forma... Se acomodar. As outras crianças, elas, assim, de certa forma, tinham uma barreira com os meninos. Porque, assim, eles não estão estudando comigo, né? Eles não estão na sala comigo. Então, eles não criavam laços de amizade com os meninos, né? E aí, com o Yuri, estava acontecendo isso, né? E aí a gente disse para a Sandra, a gente ensinou para ela o que a gente passou e o que a gente fez. Como a gente treinou né? os nossos, a gente ensinou para ela, né? Ela fez o mesmo na escola também, acompanhou, investiu também, colocou professores particulares, reforço e tudo. E, sobretudo, a experiência do Yuri com a palavra da fé, com o Verbo Kids, na salinha. Ele acreditando nele. Rompeu, saiu das crises, saiu tudo. Ele já não conseguia nem entrar em ambientes coletivos, não conseguia nem entrar mais nos cultos da igreja anterior. E foi quando ela percebeu algo assim diferente. E um dia, vindo com ele dentro do carro,
Aí disse, Yuri, o que é que você acha? Você quer voltar aí? Aí eu disse, eu quero, mamãe, eles são diferentes. Ele disse, diferente como? Eles têm muita luz. Eles são alegres, eles têm têm muita muita luz. luz, têm Eu muita vejo muita luz, luz tá? neles. E aí veio e está rompendo em fé. E já E vai aí pro a gente ensino médio. falou Que a gente lindo. ensinou, né? Assim, a dar os passos de fé e crer. Não foi fácil, né? Porque o professor dizia para ele, você não é para estar aqui. Você sabe que você é para estar na outra sala. Né? Ele chegava triste em casa, mas aí a importância realmente de você alimentar a criança com a palavra da fé, Isso. pregar a fé para eles, dizer, você não vai desistir, você não vai desistir, a gente está aqui com você, né? E você não é qualquer estrangeiro aqui nessa nação, né? Você vai romper, você vai ser, a gente dizia muito, diz ainda para os meninos, né? Você vai ser o que, olha, o que você quer fazer nesse país? Você vai fazer. Né? A graça de Deus, o favor de Deus acompanha você. Realmente né? a revelação de ensinar para a criança na prática o que é levantar o escudo da fé e a espada do Espírito, né, de você poder realmente falar o que você crê, faz uma grande diferença. Faz. E isso vivido, né? Não é só uma questão de ensinar do ponto de vista teórico, mas o pai viver, demonstrar, estar no caminho, né? Andando com a criança no caminho que ela deve andar, andando com ela. Né? Então, eu digo o diferencial mesmo é eles olharem e verem, não, funciona na vida do meu pai, funciona na nossa. Isso. Né? Isso E mais, eles também viram funcionando na vida de outras pessoas através de nós. Então, e aí a gente avança. A palavra funciona. Deus não chega atrasado naquilo que ele diz e garantiu. Então, se você fala a palavra e vive a palavra, vai acontecer. Uma vez eu ouvi uma frase, né, de um casal de missionários e eu discordei completamente. Né? Eles disseram assim, olha, nós somos missionários, mas os nossos filhos, eles não são missionários. E eu ainda era solteira quando eu ouvi isso, né? E eu disse, rapaz, se eu for para o campo, né? Meus filhos lá no campo, eles vão ser missionários como eu. E, assim, a gente vai impregnar isso na vida deles, porque a gente é uma equipe, né? A gente trata a nossa família como nós somos uma equipe, nós somos um time, né? E, assim, um ajuda o outro, né? Acho que é por isso que a gente é tão grudado. A gente é grudado mesmo. Nesse aspecto aí eu a tenho gente um é exemplo. muito ligado. Né? Nesse aspecto aí eu tenho um exemplo. Esses dias, Caleb, a irmã que ficou lá com ele, disse, né? Caleb chegou aqui na cozinha dizendo que esses dias ele chorou muito com saudade de vocês. Que lindo. Bom, o Josué um dia teve uma crise, né? Mais ou menos ele estava com... Foi mesmo no primeiro ano que ele chegou, estava com 9 anos. Ele teve uma crise, assim, de estourar e dizer assim... Por que me trouxeram para cá? Por que me tiraram de perto da minha avó, dos meus priminhos? Eu era feliz. Eu era feliz, eu tinha tudo. Por que me trouxeram para cá? Eu não queria vir para cá. Aí eu olhei para ele assim, bem na moral, bem tranquilo. Olhei para ele assim e disse, você sabe por que o seu pai, este que está falando com você, sabe usar um martelo, um serrote, sabe fazer uma mesa, uma porta se precisar, sabe lidar com a madeira. Você sabe por quê? Porque o meu pai era marceneiro e eu cresci perto dele. E eu aprendi a ser um marceneiro. Não necessariamente que eu tivesse que viver como marceneiro toda a vida, mas eu aprendi. Tem mais. Você sabe por que eu sei colocar um botão, colocar uma berguilha, um zíper, fazer uma bainha numa calça, usar uma linha, uma agulha? Você sabe por quê? Porque minha mãe era costureira e eu cresci perto dela. Deixa eu dizer um negócio para você, José. O melhor lugar do mundo não é no Brasil ou aqui. O melhor lugar do mundo é você estar perto dos seus pais. Então, somos nós. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa correta, que é o plano de Deus na nossa vida. Deixa eu dizer, eu não tenho uma serraria, sua mãe não tem uma confecção, mas nós temos uma igreja e uma escola, e nós vamos servir a Deus com o que nós temos. E você vai nos ajudar, você é do nosso time. Pronto. E aí, é tanto que no último vídeo, né, não vai dar para passar aqui, mas numa outra oportunidade vocês vão ver aí, eles até dizem essa frase, né? Eles dizem assim, olha, nós fomos forjados, nós fomos treinados. E hoje, nós não somos filhos de missionários, nós somos missionários no campo. Então, assim, eles pegando o viver a palavra, não o aceitar uma instituição, uma religião, um sistema. Né? Um dia estava no culto,
A gente viajava 4 horas para fundar a primeira igreja. E quando chegamos lá, montamos tudo, cadeira, som, microfone, tudo, até um pequeno verbo shop que a gente colocava no cantinho assim. Organizamos tudo, alugamos a sala, tínhamos feito divulgação na cidade, tudo tal. E começou o culto, Caleb olhou para mim, Josué do lado e disse, papai, vai começar? Sim, vai. Mas não vem ninguém? Eu disse, como que não vem ninguém? Você não é ninguém. Você é um alguém. Eu sou um alguém. Eu não faço o culto para os outros adorarem. Eu venho adorar o Senhor. E convido para que todos adorem o Senhor juntos. Eu não venho para a igreja porque eu sou um missionário, porque eu sou um pastor. Eu venho para a igreja porque eu sou um adorador, eu sou filho. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Então, assim, é essa vida, é andar no caminho, é fazer vivendo com leveza, com alegria. Viver pela fé é divertido. Deus foi no seu futuro e voltou para lhe dizer que é um sucesso. Independente das circunstâncias, dos sentimentos, das emoções. Amado, não tem como você, na palavra, falhar. Não, vai acontecer. Deus é fiel. Amém, amém. Deus é bom. E nosso tempo está aí, dizendo para nós que acabou, a gente Exatamente. querendo continuar, né? Mas a gente queria mesmo dar esse tempo mesmo para vocês poderem compartilhar com as pessoas que estão em casa conselhos para aqueles que percebem um chamado missionário para uma cultura oriental, que tem filhos, e conselhos nesse sentido, né? De criação de filhos aí nessa cultura. Isso mesmo. O primeiro deles, se você tiver oportunidade, olha, faça o rema, estude. Você como um pai, você vai ser o mentor dos seus filhos. E seja guiado pelo Espírito e entenda, não é eles que têm que mudar, é você que vai se adaptar, se aculturar, né, mas sem perder a sua identidade. Primeira, celestial. Né? Segunda, da sua origem, de onde você veio, sua cultura, você precisa ter a mente do seu filho, você vai ser o mentor dele. E depois, amado, é ser guiado pelo Espírito. Não é isso, Eunice? Isso mesmo, e se apaixonar pela missão, né? A gente ensinou os meninos a amarem o Japão, a amarem servir o Senhor, né? Josué, hoje, se você perguntar para ele, para Caleb, por que você vai para a igreja, né? Eles vão dizer, olha, nós vamos para a igreja, não é porque a gente é filho de pastor, não, né? Filho de missionário. Nós vamos para a igreja porque amamos servir o Senhor, né? Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a amar, se apaixonar mesmo pelo serviço ao Senhor, né? Porque se eles amarem servir ao Senhor, eles vão servir em qualquer lugar do mundo, né? É isso aí, é isso aí. Estamos aqui em homenagem também, ó. O Japão. Samurai Blue, né? A seleção japonesa, é uma honra aí. Verbo Okazaki, Japão é do Senhor Jesus, nós amamos vocês. Glória, amamos Bom vocês, demais. que bênção. Gente, muito obrigada por esse tempo. Passou muito rápido. Foi. A gente podia. Tinha várias outras perguntas para fazer. Mas, assim, eu acho que é um ponto tão importante, né? Você pensar na estrutura de família. Né? Hoje a gente tem, a maioria, teve um tempo que, falando de agência de missões, né? Teve um tempo que a gente tinha muitos solteiros no campo. Hoje a gente tem muito mais famílias no campo. Né? Benção, Então, né? a gente tem uma estrutura familiar e como é importante, né, você entender e ver na experiência do outro o que Deus faz. Né? E a gente vê mesmo como a família de vocês é forte, né? E essa estrutura que vocês construíram nos meninos em Deus, né? O resultado que a gente consegue ver, né? Como eles amam o Senhor. Não é exatamente, é óbvio que os frutos estão aí, né? Então, tá Josué aí liderando os jovens, se conectando com várias igrejas, ordenado. o pastor mesmo da igreja. Então, você vê Caleb, né, seguindo também esse caminho. Ele super ligado na agência, estava inclusive mandando mensagens para mim na agência de missões. Então, assim, Caleb mandou no direct, maravilhoso. Mas você vê ele assim, conectado, mas eles abraçaram o chamado de Deus, né, para a vida deles, e isso é a base, né? Eles não fizeram isso sozinhos, né? Foram 2 trabalhos bem-sucedidos no campo missionário com relação à criação. Isso é muito importante para quem vai, né? Isso é importante para quem está, né? E família é mesmo um projeto de Deus, né? É a base da igreja. Para finalizar, o último conselho é assim, um dia, antes de eu me converter, com 15 anos, eu queria ser pai solteiro. E aí cheguei a dizer para minha mãe, né, que tinha uma mulher que estava me assediando, querendo que eu fosse
né? Pai do filho dela, solteiro. Aí eu com 15 anos, antes de me converter. E essa frase da minha mãe foi bem impactante na minha vida. E eu trago isso mesmo, porque é bíblico. Eu disse que eu ia dar tudo para o meu filho. Aí mamãe disse para mim, deixa eu dizer algo para você. A coisa mais importante que você precisa dar para ele é uma mãe amada. Então, é muito importante na educação dos filhos, de fato, o pai amar a mãe e demonstrar isso claramente. Então, ter uma mãe amada é uma segurança muito forte para os filhos. E um pai honrado, né? A honra do sacerdote, a honra do pai, trazendo a identidade mesmo, principalmente, tanto para filho homem quanto para filha mulher, né? Para que eles tenham esse referencial de família. O pai é o sacerdote, de fato, né? E a mãe, ela é aquela que auxilia, né? E está tudo bem, porque a Bíblia diz que Deus nos capacitou. Ele disse que nós fomos criadas, nós mulheres, fomos criadas para auxiliar. Então, a gente já é capacitada desde a hora que Deus projeta a gente, né? Que a gente nasce já com o projeto, já está pronto a auxiliar. Então, já está dotada, já está capacitada para auxiliar. Não tem que inventar mais nada, né? Sim. Então, quando a gente faz os papéis direitinho, né? No lar, tudo flui, né? O esquisito é quando você quer fazer diferente, né? Porque hoje em dia tem um bocado de mulher doida no meio do mundo, querendo mandar, não é? E é complicado. Muito bom. Obrigada, gente. Foi muito bom mesmo. Estava ouvindo vocês e lembrando, eu não sei se eu li, se eu ouvi, o que foi que aconteceu, mas eu vi em algum lugar, né, dizendo assim que os primeiros discípulos que um missionário precisa fazer são seus filhos, né? E aí, ouvindo vocês, acompanhando a história de vocês fizeram 2 discípulos para Cristo, né? Que estão aí, né, afogueando vidas no Japão, né? Amém. E isso é um legado eterno, né? E foi muito acrescentada com o podcast. Foi muito bom ouvir, aprender mais sobre o assunto. Vou guardar na minha prateleira. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Viu? Uma honra pra gente ter vocês aqui. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Isso aí. E você que está em casa, não sai do vídeo sem curtir aqui o nosso vídeo. Compartilha também para que mais pessoas possam ser acrescentadas com esse conteúdo que tivemos aqui nesse bate-papo, nessa conversa com Jussier e Joanice. Compartilha, se inscreve aqui no canal do Ministério Verbo da Vida para você ser notificado de tudo que nós estivermos fazendo por aqui no Ministério, mas principalmente aqui o nosso xodózinho, o podcast Fala Missionário. Ativa os sininhos das notificações. E se você ainda não acompanhou os demais podcasts, os episódios, faz aí uma maratona. A gente falou no outro podcast aí. Faz essa maratona. Hashtag melhor que a Netflix. Vamos subir essa hashtag aí. Comenta aqui também, deixa comentários para Jussier e Joanice sobre o que foi esse podcast para você. E foi muito bom ter você aqui. Se você desejar se associar com esse casal missionário que tem feito aí muitas coisas no campo, no reino de Deus, você pode segui-los nas redes sociais. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo dados para que você possa ofertar na vida deles, se associando com eles nesse sentido, porque nós também fazemos missões através das nossas ofertas, das nossas orações, enviando os nossos missionários e mantendo-os no campo. Então, faz isso, que com certeza, como a palavra fala, você vai ser muito acrescentado. Amém. E é isso. Ficamos por aqui. Combinamos. Tchau. Tchau.